nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por intermédio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e de Maria Santíssima estejam no coração de cada um de vocês. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente, embora à distância. Mas o Espírito Santo, que recebemos no dia de nosso batismo, ele é quem realiza esta nossa união mesmo à distância. Esta união é o desejo de Deus para toda a igreja, para todos os cristãos católicos. A união é de fundamental importância em nossa vida, não somente nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, mas sempre, sempre somos como um exército de Jesus e de Maria, lutando espiritualmente contra o mal. Então não faz o menor sentido cristão ser separado de cristão. Isso não pode acontecer. Nós temos que estar sempre unidos, como está a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, inseparáveis. E por que nós, então, não estamos unidos? Porque no decorrer dos séculos, a serpente primitiva, que sempre perseguiu a Jesus Cristo, veio promovendo, através de suas traiçoeiras ações, esta separação, sobretudo na igreja. Digo isto porque recentemente eu tomei este amargo remédio de um desprezo em uma comunidade que não vou citar o nome, nem o que aconteceu. Mas para mim está sendo um fortificante. Aumentou muito a minha fé. Isto é um bom sinal. É sinal que o Senhor Jesus está comigo, estou no caminho certo. Ao transmitir a tua palavra de verdade. Fui impedido porque falei a verdade nesta determinada comunidade. Simplesmente fui podado. Mas estou feliz. Observo muito os ensinamentos e os exemplos que Cristo nos deu. Quando São Pedro cortou com aquela espada a orelha do soldado romano Malco, Jesus foi, apanhou a orelha daquele soldado e a colocou no seu lugar.
Então, é com o silêncio do coração que a gente sobrepõe, a gente sobressai de determinadas situações de perseguição. Hoje estamos vivendo num mundo que cristãos estão perseguindo cristãos. A nova igreja persegue a igreja de Cristo, como foi também no tempo de Jesus. Os considerados religiosos daqueles tempos, os fariseus, saduceus e outras etnias, perseguiram a Cristo até levá-lo à morte. Então, conforme Jesus nos disse no Evangelho de São João, se perseguiram a mim, por que não perseguirão a vocês? Vós não sois maior do que o seu mestre. Então, o verdadeiro cristão é aquele que passa por perseguições, por amor de Deus, e sente em seu coração a alegria de ter sido perseguido. É muito bom. É o remédio que cura, que vai nos purificando do nosso orgulho, do nosso pecado. Tomara que sempre continue para mim as perseguições, as falácias, porque isto me alimenta muito, me fortalece muito. Hoje estou muito mais bem fortalecido. Sempre falarei a verdade. Estou aqui para agradar a Cristo, nosso Deus, e não a nenhum homem deste mundo. Conforme já disse São Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. E eu também já disse lá no início das gravações deste vídeo, esta palavra de São Paulo. Não falo para agradar a nenhum homem, seja ele leigo ou seja um consagrado. Meu sacerdote autêntico, o primeiro sacerdote, é este aqui que está pregado na cruz. É o sumo sacerdote. É a ele que eu devo servir. Tenho retas intenções no meu coração. Este canal não é um canal de fantasias, de sensacionalismo, mas é um canal da mais absoluta verdade. Estou aqui apenas para retransmitir o que Jesus já transmitiu através das Sagradas Escrituras. Então, queridos irmãos e irmãs, estou aí alegremente compartilhando com vocês este recente acontecimento comigo. Agradeço também primeiramente ao Senhor, porque o sofrimento maior, quem sofreu foi o nosso próprio Deus, na pessoa do Filho. Desde quando ainda criança, já começou as perseguições a Jesus, conforme nós sabemos que tiveram que fugir para o Egito para escaparem da fúria de Herodes, que queria matar o Filho de Deus, com medo de que Jesus tomasse o seu trono. Hoje nós temos em muitas comunidades muita gente que tem medo de perder o seu lugar, perder o seu trono, e querem liderar
como se fossem proprietários da igreja de Cristo. O proprietário da igreja é o próprio Senhor. Não é o Papa, não é o bispo, não é nenhum sacerdote, não é nenhum leigo. É Jesus. Ele que é o fundador e, consequentemente, o proprietário da igreja. Hoje nós teremos duas leituras profundas e será na sequência. A primeira será a mensagem de Nossa Senhora, datada em 31 de dezembro do ano de 1992. É muito importante observarmos a data em que foi transmitida a mensagem, porque no decorrer do tempo a gente vai saber quanto tempo tem que foi transmitida todas as mensagens que através deste canal são transmitidas. Esta, por exemplo, de Nossa Senhora de hoje, vai completar em dezembro deste ano 32 anos que foi transmitida esta mensagem. E a leitura bíblica será a sequência do conteúdo desta mensagem de Nossa Senhora. Não é algo para ficarmos espantados, com medo. Deus está conosco. Ele que está no controle de tudo, Ele nos ama. Ele é amor, é misericórdia. Está sempre pronto a nos perdoar, a nos renovar interiormente, espiritualmente, até mesmo corporalmente. Mas é necessário que abramos o nosso coração. Passaremos por tempos difíceis? Sim, passaremos por grandes provas. Uma dessas provas, que vou dizer para vocês, claro que não vou refletir sobre isso, porque ainda não é o momento ainda não é oportuno. Mas para quem quiser ter pelo menos uma noção, uma passagem bíblica do Apocalipse no capítulo 13, versículos 16 e 18. E também no mesmo Apocalipse, no capítulo 14, versículo 9, 12. Então ali vocês vão ter uma pequena noção do que significa isso. Este acontecimento, ele é decorrente de uma situação econômica, financeira. Este acontecimento está relacionado com o dinheiro. Reflitam, peçam ao Espírito Santo para iluminar o coração de cada um de vocês, para que vocês possam compreender pelo menos um pouco. Mas no momento oportuno, eu farei a reflexão profunda a que se refere a isso. Quem devia estar falando sobre isso não seriam os leigos, e sim aqueles que receberam o sacramento da ordem, mas estão no silêncio. Quando chegar o momento do acontecimento, aí já será impossível falar sobre tão profundo
acontecimento. Não só esse, como outros que estão por vir. Como disse, não é para fazer medo a ninguém, mas é missão, é a transmissão da verdade. E se o Senhor escreveu nas Sagradas Escrituras tudo isso, é para que o seu povo tenha conhecimento. Ele, como bom pastor, ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Ele é o bom pastor que busca as suas ovelhas onde elas estiverem. Então, meu querido irmão e irmã, aprofundem na fé. Não tenham medo de lerem as profecias, porque se fosse assim, não teria nenhum livro profético na Sagrada Escritura. Nós temos 18 livros proféticos, de Isaías até o profeta Malaquias, e praticamente nesse profetismo vão falar da parousia, que é a volta do Filho de Deus, que veio ao mundo para a nossa redenção. Quando? Mistério de Deus. Ninguém sabe. Embora a gente veja na internet aí muitos falsos profetas anunciando datas, não vou dizer do momento da descida gloriosa do rei, mas muita citação de datas de determinados acontecimentos. Não tem nada disso. Quantas datas marcadas já foram, já se passaram e nada aconteceu. Tudo que está por vir, dia, hora, mês, ano, só Deus tem o conhecimento e mais ninguém. Então agora prosseguirei já fazendo essa leitura e já fica antecipadamente realizada a reflexão deste vídeo de hoje. Mensagem de Nossa Senhora transmitida ao Padre Stefano Gobbi no dia 31 de dezembro de 1992. O fim dos tempos. Deixai-vos educar docilmente por mim, filhos prediletos. Nesta última noite do ano, recolho-vos em oração e na escuta da palavra da vossa Mãe Celeste. Profetiza destes últimos tempos. Não passeis estas horas no barulho e nem na dissipação, mas no silêncio, no recolhimento, na contemplação. Já vos anunciei várias vezes que se aproxima o fim dos tempos e a vinda de Jesus na glória. Quero agora ajudar-vos a compreender os sinais descritos na Sagrada Escritura, que indicam já estar próximo o seu glorioso retorno. Estes sinais estão claramente indicados nos evangelhos da carta de São Pedro e de São Paulo e estão se realizando nestes anos. O primeiro sinal é a difusão dos erros que levam à perda da fé e à apostasia.
Esses erros são difundidos por falsos mestres, por célebres teólogos, que já não ensinam as verdades do Evangelho, mas sim perniciosas heresias, baseadas em raciocínio humanos e errados. É por causa do ensino dos erros que se perde a verdadeira fé e se difunde por toda a parte a grande apostasia. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos procurarão enganar a muita gente. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Citação bíblica, São Mateus, capítulo 4, versos 5, 9. O dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande apostasia. Citação bíblica, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, versos 2 e 3. Surgirão entre vós falsos mestres. Esses tentarão difundir heresias desastrosas e se voltarão até contra o Senhor que os salvou. Muitos os ouvirão e levarão, como eles, uma vida imoral, e por sua culpa a fé cristã será desprezada. Movidos pelo desejo de riqueza, enganar-vos-ão com raciocínios errôneos. Citação bíblica, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versos 1 e 3. O segundo sinal é o início de guerra e de lutas fratricidas que levam ao predomínio da violência e do ódio e a um resfriamento geral da caridade, ao mesmo tempo que se tornarão cada vez mais frequentes as catástrofes naturais, como epidemias, fomes, inundações e terremotos. Quando ouvirdes falar de guerras, próximas ou longínquas, e de rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça. Erguer-se-á povo contra povo e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em diversas regiões. Tudo isto será apenas o início de sofrimentos maiores. O mal estará tão difundido que o amor se esfriará em muitos corações. Mas Deus salvará aquele que perseverar até o fim. Revelação bíblica, São Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 12. O terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu Evangelho e permanecem firmes na verdadeira fé. Durante esses tempos, o Evangelho será pregado por toda a parte do mundo. Pensai, filhos prediletos, nas grandes perseguições que sofre a Igreja e no zelo apostólico dos últimos papas, sobretudo do meu Papa João Paulo II, em levar a todas as nações da terra o anúncio do Evangelho. Serei presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados por todos por minha causa. Então muitos abandonarão a fé, odiar-se-ão e atraiçoar-se-ão uns aos outros. Nesse tempo, a mensagem do reino de Deus será proclamada em todo o mundo. Todos os
povos deverão ouvi-la. E então virá o fim. São Mateus, capítulo 24, versos 9 e 10. O quarto sinal é o horrível sacrilégio cometido por aquele que se opõe a Cristo, isto é, pelo anticristo. Ele entrará no templo santo de Deus e sentar-se-á no seu trono, fazendo-se adorar ele mesmo como Deus. Levantar-se-á contra tudo aquilo que os homens adoram e leva o nome de Deus. O homem iníquo virá com o poder de Satanás, com toda a força de falsos milagres e falsos prodígios. Usará de toda espécie de engano maligno por fazer o mal. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 9. Versículos 4 e 9, desculpe. Vereis um dia no lugar santo aquele que comete o horrível sacrilégio de que falou o profeta Daniel. Quem lê, procure compreender. São Mateus, capítulo 24, versos 15. Filhos prediletos, para compreenderdes em que consiste este horrível sacrilégio, lede o que é predito pelo profeta Daniel. Vai, Daniel, estas palavras estão escondidas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tornarão-se cândidos e íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá estas coisas, mas os sábios compreenderão. Ora, desde o tempo em que foram abolido o sacrifício cotidiano e se instalar a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência e chegar aos 1335 dias. Citação bíblica, livro de Daniel, capítulo 12, versos 9 a 12. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a obração que é oferecida ao Senhor em toda a parte, desde o nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, dir-se-á que a missa não é um sacrifício, mas a Santa Ceia, mas apenas a Santa Ceia, ou seja, a recordação daquilo que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste o horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. O quarto sinal é constituído por fenômenos extraordinários que aparecem no firmamento do céu. O sol escurecerá, a lua perderá sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Citação bíblica, São Mateus 24, verso 29.
o milagre do sol, ocorrido em Fátima, durante a minha última aparição, pretende indicar-vos que já entrastes nos tempos em que se cumprirão esses acontecimentos que vos preparam para o retorno de Jesus em sua glória. Então, ver-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra chorarão, e os homens verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Citação bíblica, São Mateus, capítulo 24, versos 30. Meus prediletos e filhos consagrados a meu coração imaculado, quis vos esclarecer sobre estes sinais que Jesus vos indicou no seu Evangelho, para vos preparar para o fim dos tempos, porque eles estão se realizando nos vossos dias. O ano que se encerra e aquele que se abre fazem parte do tempo da grande tribulação, durante a qual se difunde a apostasia, se multiplicam as guerras, sucedem em muitos lugares catástrofes naturais e se intensificam as perseguições. O anúncio do Evangelho é levado a todos os povos, fenômenos extraordinários acontecem no céu e se aproxima cada vez mais o momento da plena manifestação do Anticristo. Convido-vos, então, a permanecerdes fortes na fé, firmes na esperança e ardentes na caridade. Deixai-vos levar por mim e recolhei-vos todos no refúgio seguro do meu coração imaculado, que eu vos preparei precisamente para estes últimos tempos. Lede comigo os sinais dos vossos tempos e vivei na paz do coração e na confiança. Eu estou sempre convosco para vos dizer que a realização destes sinais vos indica com certeza que está próximo o fim dos tempos, com o retorno de Jesus em sua glória. Aprendei esta parábola tirada da figueira, quando seus ramos estão tenros e despontam as primeiras folhas, compreendeis que já está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que a vossa libertação está próxima. Citação bíblica, São Mateus, capítulo 34, versos 32 e 33. Observando, então, que para nós tudo isso é um momento de muita alegria, porque se aproxima o momento de nossa libertação. Seremos libertados dos ataques diabólicos. Cristo estará conosco em novos céus e nova terra. Não é final de um mundo, não. Final de um tempo. Tempo do pecado. Estamos em direção, caminhando para novos céus e nova terra, que será agora feita a leitura que vai fazer esta referência da visão apocalíptica que São João Evangelista obteve na ilha de Patmos, na Grécia. E esta passagem bíblica está no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Então agora vamos prosseguir com esta segunda leitura. Vi
então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto? Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Então, queridos irmãos e irmãos, já no encerramento, a segunda leitura decorrente da primeira leitura. Ambas bíblicas. Apenas uma retransmissão aconteceu neste momento. É muito bom saber que Deus nos ama tanto, tão profundamente, que nos revela tudo, e antes de todos os acontecimentos. Será pego de surpresa somente aquele que não se interessar. Pois acho que até os animais já têm conhecimento da realidade do tempo. A gente, claro que não tem a capacidade de entender o mundo animal, mas a gente percebe que muitos animais são inteligentes. Porém não falam, não dizem nada, claro, pois são animais irracionais. Mas parecem compreender os sinais de Deus. E, infelizmente, nós, humanos, racionais, não, vou dizer que não às vezes interessamos por tão maravilhosa verdade, que é a nossa libertação. É sair do presídio, né? A gente até reza na oração da Salve Rainha, né? A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E realmente, esse mundo é um vale de lágrimas. O próprio Jesus disse, diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E se Jesus é nosso Deus, então também
então também nós não somos do mundo. Não podemos perseguir ninguém, muito menos um irmão de fé. Nós devemos sim amar mutuamente, de forma total, do nosso coração, a cada um de todos os irmãos, não só católicos, não só cristãos, mas a toda a humanidade. Este é o desejo de Deus, deste Deus que nos criou e que nos ama tanto, que enviou seu Filho único para a nossa redenção, através do maior sacrifício cruento, que se renova diariamente de forma incruenta na Santa Missa. E a gente vê ritualmente em muitas celebrações, sobretudo em celebrações solenes, acontecerem coisas que não fazem parte do que está contido nas Sagradas Escrituras. Sobretudo no período da Semana Santa. É com muita dor no coração que a gente vê em determinadas celebrações esses acontecimentos que fogem completamente da divina lei de nosso Senhor, de nosso Deus onipotente, onisciente e onipresente. Isto é uma inversão de valores. Hoje, o certo está errado, o errado está certo. É uma ideologia contrária à divina lei de nosso tão queridíssimo e amadíssimo nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejam Jesus, Maria Santíssima e São José. Lá na capa do vídeo estará, entre parênteses, a sigla SIC. SIC significa Catecismo da Igreja Católica. E vai ter um P, que significa parágrafo, e o número 675. Mais uma vez, o que foi lido aqui está também no catecismo da Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.